Olá, namastê. Esse vídeo é uma conversa que a gente teve na casa do Dharma, em Paraty, sobre niyamas, que é um dos 8 passos do Ashtanga Yoga, descritos no livro O Yoga Sutras, escrito por Patanjali. Então, niyamas significa a disciplina e as relações éticas que nós temos conosco mesmos, um consigo mesmo. E eu falo aqui dos 5 passos, explicando, e espero que você goste do vídeo. E depois me deixa um comentário para eu saber o que você achou. Um beijo e bons estudos! Primeiro, o que é mais importante é que dentro do yoga existem 2 tipos de yogis, né? Existe o yogi que se devota totalmente ao yoga, que é aquele que toma volta de renúncia. E tem a gente, que vive uma vida normal, né? A gente continua trabalhando, conversando com as pessoas, vendo televisão, ganhando dinheiro, gastando dinheiro. Então, o que a gente vai falar dentro desses aspectos do niyamas, no caso hoje, mas dos Yoga Sutras, é sempre voltado para nossa vida, como pessoas que não tomaram volta de renúncia, né? A gente tem que pensar assim em tudo isso que eu vou falar, não como uma coisa tão certa 100%, porque é muito relativo dentro do nosso caso, né? Não é como uma pessoa que tomou renúncia que 100% vai seguir esses princípios sem 100%, porque daí ela se dedicou totalmente a isso, né? Então a gente vai falhar, e tudo bem. O importante é ter sempre o norte na cabeça do que é mais ético fazer dentro dessa vista da visão do yoga, né? Da filosofia do yoga. Então, outra coisa que é importante também falar é que o yoga, por mais que nós não tomamos o voto de renúncia e não somos budas, monges, freiras, mesmo assim o yoga é um caminho espiritual, né? Então, a gente está praticando porque a gente quer encontrar alguma coisa que está por trás de tudo isso. A gente quer sair da ilusão, né? Da forma, a ilusão do desejo. Então, a gente quer entrar num centro que é intocável dentro da gente, que é aquele centro da equanimidade. E uma coisa muito importante que denota o que é yoga é a gente praticar sem desejo, sem esperar resultado. Então, a gente faz a nossa prática dentro da melhor forma possível, e isso que tudo que eu vou explicar também está dentro da nossa prática, mas sem ficar esperando os resultados, desapegado dos resultados, né? Isso que é realmente a prática do yoga. Então tem o yoga, tanto o yoga que a gente pratica a ação física, que é o que mais é o Karma Yoga, que é o yoga da ação, que a gente pratica sem esperar os frutos do resultado, e tem o yoga do estudo, que é o estudo que, por exemplo, a gente estuda as escrituras, né? De forma também desapegada, né? Então, a primeira coisa é Sautya. Purificação significa 6 jeitos de pensar em Sautya. Primeiro, é limpeza mesmo, purificação, tomar banho, escovar o dente, né? Isso é Sautya. Então, isso é porque a nossa alma habita o nosso corpo é um templo. Então, é sempre manter o nosso templo limpo e organizado, para nossa alma habitar num lugar limpo e organizado. Número 2, a limpeza interna do corpo. Então, por exemplo, tomar um limão quente de manhã é a limpeza interna. Fazer enema é limpeza interna. Gelanete, sabe? Que você limpa o nariz por dentro. Também é um exemplo de limpeza interna. E prestar atenção no que a gente come, né? Porque tudo que a gente come influencia no nosso corpo. Então, sempre pensar em comer o mais limpo possível. Comer comidas o mais limpo possível. E, ao mesmo tempo, não entrar numa noia sobre isso. Porque tem gente, por exemplo, eu conheci uma moça que ela entrou numa noia que ela só ia comer orgânico na vida dela, sempre. Só ia ser orgânico e vegano, orgânico e vegano. E ela, nunca, ela se viu em um momento que ela estava infeliz.
Porque ela tava tanto nessa noia que ela não saía mais, que ela não podia mais comer fora de casa, que ela não podia mais fazer festa, que ela não podia mais nada, porque ela tá nessa noia tão grande. E ela falou, nossa, mas pra que serve isso, se eu tô infeliz? Então tem tudo, eu acho que é saber jogar o jogo, mas sempre pensar, comer o mais limpo possível. Isso é purificação. Outra coisa é autocuidado, né? Como a gente se cuida, se olha, como a gente fala com a gente mesma, também é uma purificação. A purificação dos pensamentos, né? Então tem a purificação do corpo físico, mas eu acho que o mais difícil e o mais importante é a purificação dos pensamentos. Quando a gente começa a prestar atenção na nossa alimentação, a gente percebe que o que a gente come pode influenciar no que a gente pensa, a forma como a gente pensa. Então, por isso também é importante ter esse controle. Mas é o mais difícil purificar o pensamento. E como isso pode acontecer na prática? Porque na prática, a gente está praticando e a gente pensa muitas vezes, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, o meu corpo é feio, isso não é pra mim. E outros pensamentos que são tipo auto-denegrindo, né? Tipo autodestrutivo. E isso não é sáutia. Sáutia é substituir esses pensamentos de dor ou de incapacidade, pensamentos de insegurança, de medo, por pensamentos positivos. Pode ser, tudo bem, eu não consigo hoje, mas eu vou conseguir um dia, eu vou continuar trabalhando. E a aceitação do corpo, né? Tipo, se amar, né? Falar coisas boas pra si mesmo e pros outros também. Às vezes tem aquelas pessoas que querem consolar os amigos e acabam chorando junto. E isso não adianta de nada, você não tá purificando, você tá só colocando mais drama. Então, tipo, então é tentar substituir, falar de um outro jeito, acolher assim, sem continuar dramatizando a situação, né? Então isso é a purificação dos pensamentos, que é super importante, talvez mais, porque os pensamentos, eles são super tóxicos e eles influenciam na nossa saúde, então dependendo do que a gente pensa, a gente pode ficar doente por causa das coisas que a gente pensa. Então tem que sempre estar observando isso. E a prática é uma ótima ferramenta, né? Pra gente conseguir observar os nossos pensamentos e treinar isso. Porque a prática, ela suscita essas coisas, né? Tipo, tem as dificuldades, aparecem as dores, e aí as inseguranças e tudo. E aí ela tá colocando à tona esse sentimento, que pode ser que ele tá lá guardado. Aí nessa hora que é a hora de você falar, tudo bem. Tipo, observar e falar outra coisa no lugar, começar a ter esse treino. Purificando mesmo esses pensamentos, né? Então é importante. Purificar o discurso. Então o que a gente fala, como a gente fala, né? Tipo, prestar atenção se, por exemplo, a gente assiste algum programa que fala muito palavrão. A gente começa a achar normal falar palavrão. Todo mundo fala palavrão. Só que aquilo são palavras fortes e faz efeito na nossa vida. Então, isso, por exemplo, é uma purificação. Tem gente que fala palavrão a cada frase, né? Eu era assim quando eu era mais nova, então falava muito palavrão. E eu me policio cada vez mais, porque eu entendo isso, que isso é o discurso, a gente tem que... outra coisa além disso, como a gente fala as coisas, né? Tipo, se a gente já fala com raiva, se a gente já fala querendo agredir, se a gente já fala querendo se defender, ou se a gente fala de um lugar tranquilo, assim, a partir da nossa verdade interna, né? E acredito que muitas vezes o silêncio faz mais bem do que tudo, né? Nesse caso. Então é a purificação do discurso, prestar atenção e estar presente enquanto você está falando, consciente do que está falando, né? E consciente do que está ouvindo também. E a próxima é a purificação do nosso mundo, né? Então, se a gente está pensando em se limpar internamente, também aonde a gente vive, a nossa casa, os lugares onde a gente frequenta, a gente sempre tentar pensar em
deixar aquilo em ordem. Não precisa, às vezes você vai pra um lugar que não é a sua casa, você não precisa ir lá e limpar aquele lugar. Mas deixar em ordem, pelo menos, sabe? Deixar como você achou. Aí eu tenho o exemplo do papel higiênico, assim, tipo, às vezes você vai no banheiro, aí tem só aquele rolinho de papel e, tipo, a pessoa que usou antes viu que tava acabando, mas não pensou na próxima pessoa e trocou de papel. Às vezes tem um monte de papel pronto, só trocar o rolinho. Então essas coisas, assim, tipo, tenta deixar até, às vezes, um pouquinho melhor do que quando você chegou, né? Isso tem a ver com Saltia. E o mundo, né, em geral, então volta a pensar o que a gente come, o lixo que a gente produz, aonde a gente joga, como a gente trata o meio ambiente, que também é a nossa casa, né? Do mesmo jeito que o corpo é a casa da nossa alma, também é a natureza, né? Então isso também tem a ver com purificação. Assim, também, o Patanjali ele coloca tudo em ordem, então, sendo que sempre o primeiro é o mais importante dos outros. Então, se você vê dentro dos niyamas, o mais importante, o primeiro que a gente tem que praticar é Saucha. Aí depois, os outros. O segundo passo é Santosha. Santosha significa contentamento, satisfação, aceitação. Na verdade, é total aceitação daquilo que se apresenta. Isso a gente fala muito na meditação, né? Mas eu acredito que na prática, como a nossa prática é uma meditação em movimento, é também essa aceitação do que é. Como eu posso dar o exemplo que a gente pratica todo dia, a mesma coisa, porém o nosso corpo não é todo dia o mesmo. Então, aceitar. Hoje eu estou assim. Hoje eu hoje eu não consegui, pode ser que amanhã eu consiga. E tudo bem, né? Assim, tá nesse equilíbrio mental de que tá tudo bem sempre, né? Tudo é você entrar no seu centro e ver que tudo que passa é ilusório, não precisa se apegar, não precisa achar que isso vai durar para sempre. Aquilo vai passar, vai vir outra coisa. Do mesmo jeito que momentos de alegria e tristeza estão sempre acontecendo, não tem como se livrar disso. A gente acha um centro que a gente consegue ver tudo isso e internamente continuar tranquilo, sem toda hora estar vivendo nessa montanha russa, né? Então, por exemplo, quando a gente está meditando, quando a gente começa a meditar, então a gente está lá e depois nos primeiros 5 minutos está tudo lindo, é tudo paz. Ai, que lindo, que maravilha. Daí, 10 minutos começa a doer as costas, aí você já tá tipo... Aí daqui a pouco a perna começa a formigar, aí você tá tipo, pô, se fudeu. Aí você não quer mais meditar, começa a dar raiva. E aí você pratica o contentamento. Sim. Ou então você pensa, eu estou aqui meditando com os passarinhos, de repente vem uma buzina. Vem um cachorro latindo, vem não sei quem, lá, tantas coisas. E você tá tudo bem, assim, você não... você tá praticando contentamento nessa hora, tipo, tá bom, eu estou com dor. Eu vou continuar aqui respirando e observando essa dor. E não vou sofrer, entrar num sofrimento exagerado por causa dessa dor, né? Sim. Outra coisa que faz com que a gente saia do contentamento é o julgamento, né? Então tudo que a gente vai julgando, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso é chato, nananana, a gente sai do equilíbrio, né? Então, manter o máximo possível não julgando as coisas, só observando ela como elas são. Isso é isso, tá bom, isso é isso. É bom, é ruim, tanto faz. Tipo, às vezes é bom, às vezes é ruim. Tipo assim, mesmo voltando pra prática, né, às vezes a gente vai fazer uma postura que tem um dia que é tão gostosa. E tem um dia que ela é horrível. Sim. Então, se você fica nessa, você fica maluca, né? Em todo tempo apegando nessas correntes. Então, a mesma coisa pode ser boa e ruim. Sim. A mesma coisa. Então, sair um pouco desse julgamento, o máximo possível, né? Porque também gera desejo. Então, se uma coisa é boa, você quer de novo. Aí você ficou apegada, criou desejo. Aí, como não vai ter de novo, porque nada é igual sempre, vai sofrer. Criou desejo. Então é sair do julgamento para também sair de tanto desejo e sair desse sofrimento. Porque nunca as coisas são iguais, né? Tá sempre tudo mudando. E a gente consegue ver isso
porque a prática ela é sempre a mesma. Então, por causa disso, a gente consegue perceber que as coisas mudam. Todo o resto mas tudo muda. Cada prática é diferente. É diferente da outra. Então, a gente tem que aprender muito com isso. A gente vai cultivando essa coisa de parar de querer julgar e se apegar. Tipo, se a prática ontem foi muito boa, se hoje eu vier praticar querendo repetir o que eu fiz ontem, Esquece. eu vou sofrer. Né? Então eu tenho que chegar lá com a mente limpa e falar, tá bom, vou fazer o que eu tenho que fazer agora, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui. É um campo de experiência. E essa coisa do julgamento também nos relacionamentos. Então, primeiro é a gente se aceitar como a gente é, né? Voltando ali no que eu falei do Santosha, do discurso que a gente diz pra gente mesmo. Então, é um outro ato também da gente trazer mais amor interno, né? Tipo, eu sou assim. E eu aceito quem eu sou, assim. Quando a gente começa a trazer a aceitação pra tudo que a gente só vai ficando em paz e feliz, assim, a gente não quer mais ser diferente do que a gente é isso. E a gente consegue ser quem a gente é de verdade e mostrar a nossa luz. Porque quando a gente tá infeliz com algum aspecto nosso e quer ficar mudando, ser como tal pessoa, outra pessoa, como alguém falou que eu deveria ser, a gente não se aceita e a gente não consegue brilhar, mostrar a nossa luz, né? Porque a gente é feito de coisas de todos os tipos, de luz e sombra, e elas se complementam. Quando a gente deixa crescer muito esse julgamento sobre coisas que a gente não gostaria de ser, acaba se ocultando, a gente acaba não brilhando nem pra gente e nem pros outros, então a gente não tá ajudando ninguém fazendo isso. Por isso a gente praticar também a aceitação com a gente e com os outros, né? Automaticamente, se a gente tá se aceitando, a gente não se julga mais por nada, a gente para de julgar os outros também, né? Sim. Tudo bem, esse é o seu jeito, e acolher. A terceira parte, o terceiro passo chama tapas. Então, essa é super, tipo, como eu vou falar, popular, muitas pessoas falam de tapas. Então, tapa significa disciplina, esforço, calor. Então, acender o fogo interno, tapas. O fogo para cozinhar. Então, se você quer cozinhar, você tem que ter fogo, mas tem que ser um fogo controlado. Se for muito fogo, vai explodir sua cozinha. Se for um pouquinho fogo, não vai cozinhar nada. Então tem que ser um fogo, mas ele não pode ser aquele super fogo. Tipo, tem gente que quer praticar yoga, fala, eu adoro praticar ashtanga, porque eu adoro sentir dor. Aí, tipo, já é muito fogo. Vai explodir sua cozinha. Não é isso, o tapas. Tapas não é isso. É cultivar a disciplina que você acenda esse fogo interno que dá força e energia para continuar fazendo o que tem que ser feito, inclusive seguir esses outros passos, né? Purificação, o contentamento, tudo isso demanda um esforço, né? Demanda uma prática, tem que estar sempre atento, observando, presente. E tapas serve para cultivar esse fogo, que é também a sabedoria interna, né? Cultivar essa sabedoria e essa presença, né? Essa luz interna, esse calor interno. E o calor da purificação também na prática, que é esse calor que vem de dentro, que a gente começa lá a suar. Porque não é um calor que você esquentou o seu corpo de fora para dentro, você só esquentou a superfície. Você esquentou de dentro e você começou a purificar. Então você está tirando toxinas que estão lá no fundo e vindo e saindo pelo suor. E essas toxinas também são mentais, né? Do mesmo jeito que a gente faz a limpeza física do corpo, a gente faz a limpeza, purificação dos pensamentos, dos sentimentos. Então, é sempre praticar com essa visão também, sabe? Eu tô purificando crenças, eu tô purificando medos, eu tô purificando tudo que me impede de ser quem eu sou, né? De mostrar quem eu realmente sou, meu verdadeiro eu. E tô purificando tudo aquilo que é ilusão, né? Tudo aquilo que me tira da minha verdade. A prática. E tem que intencionar, né? Não adianta, não é automático, vamos dizer.
Você pode só praticar sem intenção nenhuma, aí vira uma ginástica. Então, praticar com a intenção e de pensar assim, muitas vezes praticar, às vezes fisicamente você não tá afim. Se você pensar, porque assim, se você pensa numa motivação só física, tipo, eu vou praticar porque eu quero ficar forte, eu vou praticar porque eu quero emagrecer, não, aquilo com o tempo perde, você para a prática. Agora, quando você tem essa intenção mais interna, tipo uma terapia, né? Aí é que você não perde mais a motivação, porque você vê que realmente você tá colhendo benefícios, pouco a pouco, né? E outra coisa é do desafio, então por que a gente sempre tem uma coisa difícil pra fazer? Podia fazer uma yoga fácil, né? Ficar lá só me alongando. Porque o esforço gera etapas, né? Um desafio. Não quer dizer, tipo, se machucar, mas tem um desafio. Nossa, essa postura, cara, é um desafio, eu preciso entender ela, eu vou fazer tal, aquilo te move, te dá esse fogo, sabe? Então sempre é bom ter um desafio. Que seja ele também mental, às vezes é o medo, né? Você quer abrir na ponte, mas tem medo. Tem medo. Então o desafio é vencer aquele medo, né? Tipo, conseguir ver o que é aquele medo e, tipo, trabalhar com ele. Insegurança, ou, tipo, esse negócio de dobrar pra frente, abrir o quadril, gera sentimentos, gera sensações. Então tem que ter o desafio também, é importante pra gerar etapas. Não é só porque é pra fazer circo. Não é. É porque às vezes, o que acontece? Quando você vai fazendo, aquilo fica fácil. Se você quer uma coisa mais difícil pra você continuar sempre gerando essa transformação. Não é só pra tirar foto, sei lá, que fez uma pose difícil. E às vezes, o que acontece? Muitas pessoas que já são muito fácil pra elas fazer yoga, é muito fácil. Elas jump back, jump through, muito fácil. Aí é muito flexível também, faz tudo. Às vezes é melhor elas nem praticarem yoga, porque elas não estão aprendendo nada com aquilo, né? Então, às vezes, a gente se beneficia mais. Tipo, tenho que trabalhar pra abrir espaço, trabalhar nisso, eu tenho medo, eu tenho dor, é difícil, meu osso beneficia muito mais da prática do que pra uma pessoa que é muito fácil. Pra essa pessoa que é muito fácil, é melhor ela fazer outra coisa que gere algum desafio pra ela, que gere um questionamento, que sabe, que ela faça ela se mover. Isso é muito fácil. Não faz sentido, às vezes é melhor ela fazer outra coisa. Tapas, mas sem a violência. Então é disciplina, mas sem se violentar. Né? Da mesma coisa que eu falei da limpeza, do Saltya. Sim, limpeza, tapas e Saltya vai junto, né? Como eu falei, porque esse fogo limpa a gente por dentro também. Mas sem violência, que daí cai no outro que eu vou falar na próxima vez, yamas. Ahimsa, não violência. Então você fazer isso, mas sem, tipo, você não precisa se machucar, você não precisa se forçar. O próximo é Svadhyaya, autoestudo. É o autoconhecimento, né? A gente se observar, cultivar essa coisa da autoobservação, que é a nossa prática basicamente isso. Porque, na verdade, quando a gente começa a se observar, a gente começa a conectar com o nosso centro, que é o nosso objetivo final, né? Que é conectar com quem a gente é de verdade, e poder sentir que a gente, na verdade, não é só a gente, que a gente é tudo, que yoga significa união. Então, também pensa assim, você aprende com as experiências da vida. Então, também tem a ver com lições de vida, tomar as lições que a vida ensina. Então, nessa auto-observação, sempre tá aprendendo o tempo inteiro com o que a vida apresenta. Né? Às vezes a vida é o nosso professor mais duro, né? Mas a gente é o mais eficaz, né? Tipo, se tem uma pessoa que a gente não gosta, se a gente brigou, teve um desacordo, tipo, o que eu posso aprender com isso? Né? O que eu posso tirar de bom com isso? O que eu posso ver em mim disso que eu não gosto naquela pessoa? O que tem disso em mim? São perguntas muito difíceis de fazer. São perguntas que são doloridas porque referem o nosso ego. Mas isso faz parte da prática do yoga, né? Isso. Tudo o que acontece é para o nosso benefício, na nossa jornada espiritual, né? Às vezes
parece que aquilo que está acontecendo naquele momento, a gente não queria que acontecesse, a gente sofre, então a gente acha que aquilo não está sendo benefício pra gente, mas é. Sempre tá observando assim, o que eu tô aprendendo com isso, porque na nossa jornada espiritual, aquilo sempre, tudo é sempre vantajoso, todas as pessoas que a gente encontra, todas as coisas que a gente faz, todas as situações que acontecem, tudo é um degrauzinho que a gente tá indo. É como a história do tapas, que a gente sempre encontra uma postura mais difícil para entender melhor. Na vida também acontecem desafios, e a gente vai se auto-observando e aprendendo. Então é um paradigma diferente de vida, né? De sair da vítima também. Então as coisas não acontecem para mim, eu estou sofrendo, tudo de ruim acontece para mim, eu não sei porquê e tal. É sair disso, é ver que a gente é responsável, né? A gente é co-criador da nossa vida. Então tudo que acontece, a gente cria. E a gente toma responsabilidade, e a gente aprende, e a gente vai aplicando e vai seguindo. Então, tipo, isso, por exemplo, na prática, tem uma postura que você, tipo, não tô conseguindo. Aí vem uma dica, aí, tá, daí você vai indo, um pouquinho. E aí você vai se auto-observando na postura e vendo o que funciona pra mim nessa postura. Né? Às vezes, pra uma pessoa com um tipo de corpo, funciona de um jeito. Pra outra pessoa, tem que ir sentindo no seu corpo como funciona essa auto-observação. Então você está praticando. Claro, você vai seguindo as instruções, mas é muito importante ter essa observação interna de ver, tipo, meu pé talvez um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. E aí eu vou me encaixando, eu vou me sentindo, e aí tá, agora eu consegui entender. Mas pra cada pessoa tem as suas sutilezas. Eu percebo muito isso, assim. Cada corpo é um corpo. Né? Outra coisa também que é muito legal dessa coisa do Svadhyaya, que também é autoestudo e estudo dos textos sagrados, né? E a gente sempre chega com a visão, porque a gente a gente aprendeu desde cedo que a gente sempre tem que questionar tudo. Quando a gente começa a aprender, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar por quê, e como, e onde, não sei o quê. Dentro da visão do yoga, você chega como você é um vaso vazio. Você só escuta, sem julgar, sem colocar questão, sem nada. Entendeu? Você só vai acumulando conhecimento, você escuta com respeito, né? E depois, tudo bem, se você, depois de um tempo, você não precisa concordar com tudo que se fala, fazer tudo que mandam, porque daí também já não é assim. Mas é sempre chegar com essa coisa da humildade, né? Quando a gente vai fazer um estudo de tipo, tá, vou escutar, depois eu penso se isso cai pra mim ou não. Mas primeiro vamos escutar. E essa coisa também de se escutar, né? Tipo, sempre tá livre do julgamento, né? Tipo, estou aqui para aprender, vou abrir, né? E a gente não tem muito essa... A gente já chega querendo, mas por quê? Mas o quê? Mas isso é bom, mas isso é ruim, mas não. E a gente nunca sabe tudo, né? Tipo, quanto mais você estuda, você pensa que você já sabe tudo, você fala, isso eu já sei. A gente vai se fechando, parece que vai enchendo esse vaso e não tem mais espaço para entrar nada novo. É sempre estar, tipo, pronto para aprender, tá sempre. Nunca tá cheio o suficiente. Ninguém nunca sabe tudo. Sempre tem mais, sempre dá pra ir mais fundo, sempre dá pra olhar, sempre dá pra ir mais um pouquinho dentro da floresta, né? A gente vai chegando lá no nosso ser mesmo, a gente vai tirando as camadas da cebola, né? Que são as camadas, né? Vai tirando. E vai se enchendo de sabedoria, que é a sabedoria universal que a gente começa a virar canal, né? A intenção também é que a gente entenda isso, assim, que a gente é muito poder, na verdade. A gente é Deus, praticamente. Tipo, a gente não é Deus, porque Deus é Deus. Mas a gente é a filha de Deus. E a gente faz parte de Deus. Então a gente tem que lembrar sempre disso. A gente não pode esquecer. A gente tem que olhar pra dentro e ver, cara, olha quem eu sou de verdade. Tipo, tem um lugar dentro de mim que é mais pureza do mundo, assim,
sabe? E eu só posso brilhar, eu tô aqui pra isso. Então, vamos fazer o que eu tenho que fazer. Todas essas 4 coisas são coisas que nós fazemos, vamos dizer. Só que a última coisa é um acalento pra nossa alma, vamos dizer, que é Isvara Pradiana. Isvara é Deus. E Pradiana é devoção. Devoção a Deus. Porque por mais que a gente tenha a intenção de seguir todos esses passos, Sáutya, Santosha, Tapas, o estudo, a gente precisa pedir uma ajudinha. Porque tem coisas que a gente não controla. Assim, a maioria das vezes a gente não controla, né? Assim, a gente quer fazer, mas muitas coisas outras acontecem e entram no meio do caminho. Então, na verdade, tudo está interligado e fluindo. Então, tudo isso que a gente está fazendo é por um bem maior, é uma devoção. Por isso que eu falo, o mantra, a gente canta o mantra em forma de devoção. Eu tô aqui para despertar isso em mim, essa coisa em mim, esse Deus em mim, e para me devotar ao todo, né? Isso é Isvara Pradiana. Então, independente da concepção que você tenha de Deus, não importa. Sim. Mas sempre pensar que é uma devoção ao que quer que seja. Porque também outra coisa que, o Patanjali, ele veio de uma escola onde não se falava de Deus. Uma escola de filosofia na Índia que não se falava de Deus, não se falava de nada, era laico, vamos dizer. Ele coloca Deus aqui na escritura dele. E também por um motivo. É para que, se a gente segue todos esses passos acima, niyamas, yamas, nananana, a gente pode cair no erro achando que a gente é Deus. Eu sou Deus, porque eu sou um guru. A gente não é Deus. É pra gente ver que a gente está devotando a Deus. A gente é um canal. A gente não pode achar que a gente é Deus. Entra no ego, exatamente, é pra gente sair do ego. Isso aqui. Pra gente sair do ego. Não, olha, eu sigo todos os passos, eu como, não sei o que, eu sou purificado, eu sou limpo, meu discurso é maravilhoso, é tudo. Aí você acha o quê? Ó o ego. Aí vira um ego espiritual. Vira aquela pessoa espiritual com um ego desse tamanho, porque ela acha que ela é muito espiritual e que ela é melhor que os outros. Então ele colocou Deus aqui também como uma forma de calma galera. Entendeu? Calma. Ninguém é melhor que ninguém, né? Você não é melhor que os outros por causa disso. Então você fica tranquilo aí, assume o seu lugar, que não é Deus, você não é Deus em si, mas você tem o seu lugar e esses caminhos é uma devoção, então a prática é uma devoção. Quando a gente pensa que a gente está indo além da matéria, o que a gente quer é ir além da matéria e da forma, e isso dá mais força pra gente praticar, dá mais motivação, dá mais, né, assim, sentido para tudo isso, né? A gente sai dessa enganação, não é uma enganação, mas essa ilusão. Essa ilusão, né? E a entrega, né? Tem a ver com a entrega também, a devoção e tudo também tem a ver com a entrega. Então é uma prática que ao mesmo tempo que você precisa ter tapas, que você precisa ter a ação, você também precisa saber entregar. E aí cai no que eu falei lá no começo, que é a prática sem desejar os frutos. Então você pratica, mas você não está pensando porque eu vou ganhar alguma coisa depois com isso. Você faz o que tem que ser feito, pronto. Segundo o yoga, assim, isso foi o que Krishna ensinou para Arjuna no texto do Bhagavad Gita. Então esse é o primeiro, antes do Yoga Sutras, tem o Bhagavad Gita. É uma história de uma batalha que chama Mahabharata, que acontece dentro da mesma família. Então são 2 irmãos que têm 2 reinos separados, diferentes, e eles travam uma guerra. O guerreiro da família, tipo, vamos dizer, boa da história,
é Arjuna. E ele, quando ele chegar no campo de batalha, tá assim, todos os guerreiros de um lado, todos os guerreiros do outro, ele chega com a carruagem dele, e quem que é que tá conduzindo a carruagem dele é Krishna. Ele chega lá no meio e ele olha, e ele vê que quem tá do outro lado é o tio dele, é o primo dele. E ele lembra da infância dele, quando ele brincava com os primos, e visitava, frequentava a casa do tio. E ele fica em dúvida, como eu posso fazer pra fazer essa batalha? Assim, tipo, e agora? E ele tem uma conversa com Krishna, então o livro basicamente inteiro é essa conversa que ele tem com Krishna. Que Krishna vai falar muito sobre a espiritualidade. E ele fala, é a primeira vez que ele vai falar sobre yoga, que é o Karma Yoga, Yoga da ação. Então ele fala de agir, faça o que tem que ser feito, sem esperar os frutos da ação. Então parece que é um simbolismo para, tipo, aspectos na gente que não fazem bem pra gente, mas que a gente é apegado. Porque antes, pode ser que anos atrás aquilo era bom pra mim. Tipo, anos atrás o meu tio era bom pra mim, mas hoje ele tá causando mal. Ele quer dominar o mundo inteiro e espalhar sofrimento. Então, por que eu vou deixar? Todo yogi, né? Todo yogi é um guerreiro. Então, na verdade, a gente não pode... O yogi, ele não pode querer se igualar a Krishna. A gente se iguala a Arjuna. A gente é o guerreiro que escuta os conselhos de Krishna nessa batalha interna. Porque esse Mahabharata, ele simboliza uma batalha interna que a gente tem com a gente mesmo o tempo todo. Tem aspectos nossos que a gente tem que, cortar a cabeça. Tchau. Tem aquele peso, sabe? Da responsabilidade de que tudo é nossa culpa, tudo a gente carrega. E tudo é a gente que tem que fazer o esforço. Quanto mais a gente tá se conectando, não é a gente que tá fazendo esforço do nosso, entendeu? Da nossa energia. A gente tá canalizando, a gente tá fazendo por Deus, por um bem maior, por que você acredita, mas você tá agindo através de você, você tá deixando esse Deus agir através de você. Então, não tem mais esforço. Isso é pra gente manter o centro, né? A equanimidade. É o que eu falei, lá no comecinho que eu falei, né? A flutuação, as coisas vão flutuando. Bom, ruim, prazer, desprazer, prazer, desprazer, prazer, desprazer. Não tem como ficar só em um ou no outro. Só que se a gente ficar indo junto, a gente sofre toda hora. Então, se a gente tá equânime, a gente, tá bom, beleza. É isso, tá. Vou aproveitar isso, tá? Então, tá bom, muito bom. Vou aproveitar esse momento bom. Não quer dizer que você vai, tipo... ser uma planta. Vou aproveitar, vou curtir, mas tudo bem, quando passar, passou. Daí eu vou ficar, tipo, de repente, num momento difícil, eu vou aprender com isso. Porque se a gente sofre com aquilo, a gente perde a oportunidade de aprender, a gente fica lá naquela remoção, naquela vítima, né? Estou sofrendo, isso é muito difícil, e não aprendeu nada, vai acontecer de novo, né? Então, tá bom, vou aprender com isso. Então, se você tá com a mente equânime, por mais que tenha um lado seu que você consegue ver que tá sofrendo, tem às vezes uma dor no peito, uma dor no corpo, uma coisa, mas você consegue, tipo, manter o seu centro ainda, né? Tá bom. Mas se for, vai passar e o que isso tá me ensinando? E, isso é muito louco, né, na Ashtanga, porque tem várias vezes que você tá, tipo, aqui, mal consegue respirar e você tá, tipo, vou respirar. Isso é um exercício muito bom, tipo, vou conseguir respirar nessa postura, tipo, mal tô conseguindo respirar, mas eu vou tentar respirar aqui, eu vou conseguir respirar aqui. É